Olá, tudo bem? Então, eu me apresentando, sou o Breno Doetes, professor de Libras na Universidade Federal do Paraná. Já resido aqui em Curitiba há 14 anos e também já trabalhei no IES, né, como tradutor de história bíblica. E atualmente, como professor de Libras, 4 anos trabalhando nessa área, como no ensino de Libras como L2 e também algumas disciplinas do curso de Letras Libras. Sou doutorando e continuo minha pesquisa na área da linguística. A minha igreja é Batista da Alameda e eu sou líder lá do Ministério de Surdos. A minha experiência, né, nesses anos é uma experiência que tem me ajudado como pesquisador na área de letras libras e também eu tenho colocado isso para poder contribuir para a comunidade surda, né, com essas minhas experiências. Na verdade, houve um momento que minha mãe, né, nós dois fizemos uma viagem ao Rio, uma viagem de passeio, né? Ali ninguém sabia de nada. Eu tinha 1 ano e 6 meses e ali naquele passeio, né? Minha família ela começou a perceber, falando, questionando a minha mãe, o Breno ele não fala nada, ele é bem quieto, o seu filho ele não fala nada com essa idade, e ali houve uma estranheza por parte da minha mãe também, e ao retornar, ela levou ao médico, o otorrino, e o médico ele começou a fazer exames e constataram que realmente eu sou surdo e houve uma surpresa ali para minha mãe e com 2 anos ela percebeu mesmo a minha surdez, né? E aí foi, mas antes assim não havia percebido nada. Sim, no ano de 1980, né? Eu sou da Paraíba e lá tinha dificuldades de médicos naquela época, então o mais viável seria em São Paulo. Então minha mãe me levou até São Paulo para fazer um exame mais aprofundado e ali, né, descobriram ali que o meu problema era no auditivo, nervo auditivo e e aí, esse seria ali o problema que o médico constatou e disse que orientou a minha mãe, né, para ela trabalhar comigo na questão da oralidade, né, para eu poder aprender a falar e falou que seria o ideal que eu estivesse numa escola que todos fossem ouvintes para treinar a questão da fala e usava um aparelho muito antigo que carregava uma bateria, né, e treinava ali a oralidade e orientou também a minha mãe que tivesse um outro filho, né, para que tentasse estimular ali a fala, o irmão, né, com um irmão meu. E assim fez. Mas a minha mãe tentou a gravidez e ficou grávida, mas também nasceu um outro filho com surdez. E aí, com o tempo, né, eu continuei a desenvolver a oralidade e com a idade de 16 anos
eu já comecei a aquisição da Libras, né, da língua de sinais, a partir daí. Sim, no momento ali eu lembro que eu tinha 10 ou 12 anos, mais ou menos nesse período, né? Eu caminhando ali com a minha mãe nas lojas de perfumaria, passeando ali no centro e tinha ali uma praça e naquela praça tinha um grupo de surdos que se reuniam ali e começavam a conversar em língua de sinais, e eu via que todos ali eram surdos, e eu percebi aquilo, que todos sinalizavam e eu não entendia nada, mas eu percebi que eram um igual a mim, e aquilo me tocou, e um surdo me deu um sinal, né? Para mim, ele me deu um sinal e eu achei muito bacana, mas eu não sabia Libras, eu não tinha ideia. E sempre eu ia naquele lugar e encontrava ali e ficava observando e eu não sabia. E aí, despertou aquela curiosidade. E eu me sentia igual. E com a idade de 16 anos, eu comecei sim a aprender língua de sinais. E aí eu descobri a minha identidade surda. Certo. Libras, que eu posso dizer, ele, de certa forma, eu amo, né, essa língua. É uma língua visual, espaço visual, e não tem barreira, dificuldade de se comunicar, né? É uma comunicação que abre horizontes, e eu percebi realmente que é a minha língua, a minha L1. E eu cresci aprendendo a L2, a língua portuguesa, mas é, faltava, né? Me faltava a Libras, que é a minha L1. E aí eu consegui, de fato, ter um bom desenvolvimento. Quando eu aprendi ali a L1 como a língua portuguesa, o processo era mais demorado, né? Mas aí quando eu consegui ter a minha L1 como Libras, meu desenvolvimento foi muito melhor, a comunicação, aí surgiu a lei no Brasil, né? Reconhecendo a língua, a acessibilidade, a inclusão, então isso foi muito maravilhoso para mim. Sim, esse sinal aqui, Lesco, que é de Costa Rica, a língua de sinais de Costa Rica, e ASL. Eu aprendi esses duas línguas. E eu sei, essa língua tem uma fluência de 100% nessas duas línguas. E as outras, um pouco, né? Mas eu me comunicando, por exemplo, a língua de sinais da Argentina, eu sei um pouco, Colômbia, um pouco. é, mas a língua que eu domino mais é a SL. E desculpa, esqueci de acrescentar mais uma. Também gestuno. Também gestuno, eu consigo me comunicar muito bem com gestuno. Tenho uma boa
boa fluência, mas consigo perceber, de certa forma, né, os sinais, que é um sinais mundial. Né, um sinais ali que foi combinado entre as várias nações. O que eu posso perceber relacionado às barreiras de comunicação, algumas pessoas ela não desconhecem ali a língua de sinais, por exemplo, o profissional médico, advogado, a comunicação se torna, não há comunicação. Então, ou eu vou lá e escrevo, né, para poder me comunicar, ou no YouTube, né, eu pesquiso ali no YouTube, exemplo, uma outra barreira é legenda, a falta de legenda no YouTube, isso torna mais difícil para mim, né, nas minhas pesquisas, não tem legendas, e como eu vou saber, eu vou adquirir informação, então são essas coisas. Alguns se encontra ali intérprete, mas legenda é difícil encontrar. Também alguns lugares como hospitais, aeroportos, aí sempre eu tenho que escrever ali para poder me comunicar, e é difícil se comunicar nessas áreas, né? Sobre inclusão. Depende o lugar, ou, por exemplo, escola, na área de educação, faculdade, ou no trabalho. Depende de que locais seria essa inclusão. Sobre inclusão, na escola, né, onde há um aluno surdo, ele está ali incluído juntamente ali com uma turma de ouvintes. Então, eu eu sou muito a favor uma criança surda ela começar a estudar numa escola de ouvinte, ela precisa ter aquisição na sua própria língua, a L1 dela, que seria Libras, né? Ter foco nisso, no desenvolvimento dela, e ali o professor trabalhar com a L1 dos surdos. E ali ela vai se desenvolvendo e tendo a sua aquisição bem forte. E depois ela pode trabalhar no sistema de inclusão, tendo ali o tradutor-intérprete, fazendo a intermediação entre professor e alunos, né? Então, eu sou dessa linha. Uma outra coisa, na universidade, né? A inclusão seria dessa forma. Esse sinal, por exemplo, é muito positivo que os surdos, fazendo um curso de letras libras, ou mestrado, doutorado, enfim, nessas áreas, ou uma pesquisa na área de linguística, na área da educação também, na universidade, que seja o professor surdo, né? Ou também um professor ouvinte que tem uma boa fluência em língua de sinais. Né? Intérprete, sim, pode ter intérprete. Quando um professor não tem um domínio da língua de sinais, aí tem um tradutor ali fazendo a intermediação. Na UFSC, né, eles têm um sistema muito positivo, mais ou menos funcionando dessa forma. Então, dependendo de que área, a profissão, né,
pode haver um trabalho em conjunto entre surdos e ouvintes, isso é positivo, né? Também com apoio ali do tradutor, intérprete numa empresa também, fazendo ali a comunicação, numa empresa de pequeno porte ou de grande porte, fazendo toda essa interação ali com a língua de sinais e também estimulando ali as pessoas a fazer também o curso de Libras, para aí haver uma inclusão de fato. Na minha experiência dentro da igreja, eu acho que a partir de um discipulado, estudos bíblicos com os surdos, um culto ali próprio dos surdos, convidar surdos, né, para um discipulado, enfim, para interagir ali com o objetivo que eles venham aprender da palavra de Deus e se desenvolver. E com isso haverá um crescimento ali. É importante focar muito na língua de sinais, que é a comunicação, e tanto no estudo bíblico em sinais, ali com os surdos. Então, por exemplo, o discipulado é necessário utilizar Libras, né? E ali sim a gente consegue alcançar os surdos dessa forma, né? Porque a minha cultura, a minha língua é Libras igual a deles. Sim, entendi. Desculpe. Você lembra que eu havia falado, né, que com 16 anos de idade eu aprendi Libras, e aí de início, eu fui numa igreja, a Igreja Batista, e o culto era traduzido em Libras, e aí eu fui ali buscar, aprender, e um ano depois eu aceitei a Jesus. Naquele momento, né, eu manifestei ali o desejo de me batizar, porque eu já tinha um entendimento. Eu comecei a entender a palavra de Deus com 16 anos de idade. E desde então, né, eu morei em Recife e depois eu fui conhecendo outras igrejas, em outros locais. Eu, né, fui a São Paulo, morei em São Paulo, conheci a igreja lá também. Eu fui vice-líder ali do ministério com surdos e ensinava a Bíblia, porque eu já tinha uma experiência, e depois eu vim morar em Curitiba, né? Eu morei em alguns lugares, tendo contato com vários surdos e algumas igrejas, e até hoje eu tenho amigos maravilhosos, né? Também experiência no ensino, também pregando, ensinando, em alguns lugares também. Nesse momento agora, vivemos a lei de Libras, né? O foco é a língua de sinais. É um momento que podemos divulgar ser influenciadores, né? Trazendo a palavra de Deus em Libras, utilizando ali a vídeos, filmagens, para poder divulgar, né, sempre com foco na Bíblia. E os ouvintes, eles sempre têm ali pregação, tem vídeos, tem vários materiais, né, congressos, seminários, e o surdo, ele gosta, assim, ele quer também que ele tenha
isso disponibilizado, né, para eles, e eu percebo também que os surdos, eles têm crescido no Brasil, né, como, posso dizer, uma estratégia, né, como cristão, né, também ser um influenciador. Existe bastante surdos que pesquisam, que estudam, né, trazendo assim, temas bem interessantes. E é preciso também que possamos crescer, trazer estratégias, ideias, né, para influenciar os surdos e causar interesse neles. Eu, eu imagino assim, são duas vertentes. Materiais, a Bíblia, enfim, alguns autores como orientações sobre liderança, sobre batalha espiritual, casamento, noivados, famílias, filhos. Então são diversos pontos, temas básico, né, o que traz, que a Bíblia orienta, né, que seja traduzido em Libras, trazendo tradução, interpretação, exemplo, congresso de surdos, onde tem temas de estudos, né? E devocional também em Libras, autoajuda, né? Materiais assim, livros que sejam também traduzidos de autoajudas, como os ouvintes têm acesso. Um outro também que é bem interessante, né? Poder trazer a tradução, que é um pouquinho difícil, por exemplo, temas para o surdo, ele mesmo sendo o autor ali daquele tema, né, ou de um livro, enfim, né, direto ali com um assunto de orientação relacionado à liderança, a casamento, que o surdo possa ser o autor também, né? Sempre ali trazendo a questão da língua de sinais e a cultura surda. Isso seria maravilhoso. Eu acredito que com o tempo isso vai ser criado, né? Desenvolvido, e trazer sempre uma coleção, volume 1, volume 2, tudo traduzido em Libras. E precisa, né, desse conteúdo e que seja sinalizado ali, pessoas que têm experiência, que é da área de teologia, né, que tem o domínio da língua de sinais, né, também que haja ali os critérios relacionados à edição, à filmagem, à postura, uma sequência ali, e acho bem interessante. Isso, sim, sim, muito importante e é necessário, né? Existe várias traduções, né? Em alguns países e, e aqui ainda tá engateando, precisa, né? Precisa de verdade. E a IES, né? A gente vem trabalhando com isso e ainda não está a 100% essa tradução e a questão ali de estar
o surdo trazendo ali a Bíblia é importante, muito importante. Sei, sei. É, eu consigo sim entender em língua de sinais, né? Mesmo ali a pessoa utilizando ali a máscara. Para alguns surdos, eles têm dificuldade por causa da leitura labial, né? Mas também não só a leitura labial, mas a questão da expressão, né? Que tem a comunicação em língua de sinais. E aí, por exemplo, eu falo o quê? Então, eu tenho aquela expressão e eu preciso dos meus lábios para fazer essa expressão e essa comunicação juntamente com o sinal de triste, de alegre, de sorrir. Então, eu preciso dos meus lábios, da minha boca, para fazer essa comunicação juntamente com as minhas mãos. Então, eu entendo isso. Tem pessoas surdas que faz a leitura labial. Então, tendo uma máscara transparente, né, é necessário, é melhor. Mas os surdos, eles conseguem se comunicar mesmo tendo ali a máscara, que ali não consegue ver os lábios, a boca, e consegue identificar e entender uma comunicação. Claro que seria melhor, né, com a expressão ali labial, também tem, juntamente com os sinais, seria melhor. Eu estou feliz, realmente, né, pelo pão, pela equipe do Pão Diário, pela essa equipe maravilhosa, pessoas que realmente servem a Deus. E nós surdos temos lutado pelos nossos direitos e queremos que a Libras, né, sendo uma língua rica, que tem muito valor para a comunidade surda. Então nós temos lutado e queremos o que? Qualidade no ensino, qualidade na nossa profissão, no trabalho, acessibilidade, acessibilidade linguística, em lugares como hospitais, numa consulta médica, aeroportos, em lugares, o uso da língua de sinais, né? Que ali haja uma comunicação nesses ambientes, e o meu sonho é que isso aconteça. E eu possa me sentir livre tendo acesso, né? E ter essa comunicação entre surdos e ouvintes, não havendo mais aquela barreira, aquela dificuldade de comunicação, né? Seria maravilhoso. Eu também agradeço, muito obrigado a vocês.